Boa noite. O pessoal já começa a entrar. Vou esperar mais um pouquinho, né? Vamos dar uma acenar. Quem tá entrando aí? Iracema, Lucas, Lígia, Manu. O pessoal tá chegando. Lucas, vai ser sobre as espécies de mediunidade, como a gente anunciou na semana. Vamos falar um pouquinho de cada uma e relacionar com a nossa realidade, né? Porque às vezes a gente lê o Livro dos Médiuns e outras obras e aquilo fica meio assim, a gente não consegue relacionar com o que a gente sente, né? Com as nossas experiências pessoais. Então eu vou dar um pouquinho falar um pouquinho sobre aquelas mais importantes e também trocar com vocês, né? Abrir espaço para pergunta, para a gente fazer essa relação com a nossa vida, com a nossa mediunidade, aqui na prática mesmo, que eu gosto que a proposta desse perfil foi isso mesmo, da gente trazer a prática, para a gente entender o que é essa mediunidade, né? Que às vezes se complica tanto. Tá bom? Boa noite, Manu, Sanderson, Naira, Marília. Estamos indo lá. Adoro as lives. Também adoro, Marília. Juntar mais um pouquinho de gente aí pra gente começar, né? Umas 12 pessoas a gente já adianta. Pronto. Fabi, Bibiana, boa noite. Dá uma acenadinha aqui para o pessoal. Pronto. Boa noite. Tá bom, gente. Vamos procurar privilegiar quem chegou no horário aqui. Então é isso. Boa noite a todos. Meu nome é Felipe. Eu sou o criador do perfil Médium Iniciante. Também sou médium, falando de um médium para outro. E decidi criar esse perfil justamente para isso, para que a gente trocasse, descomplicar um pouco, tirar um pouco dessa linguagem pesada dos livros, interpretar com voz, dar um colorido naquilo que a gente tem visto mais no livro, né? E às vezes dá aquela preguiça, às vezes a gente não presta atenção. Então vamos trocar dessa forma mais leve, descontraída. E essa é a proposta do Médium Iniciante. E essa live a gente vai falar sobre os tipos de mediunidade. Vamos entrar em alguns aspectos, né, de cada um e vamos trocando, abrindo espaço para falar. Hoje eu vou abrir também para participações ao vivo, aquelas perguntas, quem tiver mais naquela pilha de perguntar, vamos abrir espaço, deixar a pessoa perguntar mesmo, mostrando na cara para todo mundo. O que vocês acham? Dá o joinha para ver se dá legal. Fazer assim. E o grilo cantou lá fora. Tá bom, gente? Vamos fazer a nossa prece inicial, que todo momento é importante a gente iniciar uma tarefa dessa de esclarecimento, de instrução, levando nosso pensamento a Deus. Pai de infinito amor e bondade, aqui nos reunimos. Pedimos que a tua luz imensa da sabedoria e da compaixão toque o coração de cada um nesse momento. Que os bons espíritos possam nos abençoar com boas intuições. E que seja um momento de aprendizado. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. E assim seja. É isso, gente. Vamos começar. A proposta, o tema de hoje foi a seguidora. Será que ela está aí? Levanta a mãozinha. Para a gente falar sobre os tipos de mediunidade. A gente deu uma olhadinha, né, alguns livros que a gente tem aqui e vamos falar da nossa experiência também. Bem, primeiramente, como é que está o isolamento de vocês aí? Tá tranquilo, sem perturbação, sem assédio, sem obsessão espiritual? Tá todo mundo light, né, de boa, equilibrado? É assim que tá? Olha aí, Mariana, é a tua sugestão. Aí entrou o Ricardo, meu primo. Pois é, como é que tá a quarentena de vocês, né? A gente tem observado muito que as pessoas comentam que estão sentindo falta dos centros, sentindo falta da atividade, do passe. Tem até aquele meme, né? Tá com saudade do passe, né, minha filha? Tá com saudade do terreiro, né, minha filha? Aquele do Drauzio. A gente tá mesmo, a gente sente falta. Mas vamos tentar conversar e a gente vai explicando, desmistificando algumas coisas. Talvez dê até mais segurança pra gente enfrentar esse momento de quarentena e de isolamento, porque já tudo começa a voltar a uma certa normalidade. Mas que a gente tenha também esse empoderamento de não ficar dependendo tanto do centro e de outras pessoas. Que a gente possa ter essa capacidade de fazer essa conexão com Deus, com os bons espíritos e alcançar essa paz de espírito. Um tempo desse, alguns anos eu tive que fazer uma viagem a Portugal
E chegou lá, me deu aquela... Eu senti o assédio, senti a mudança de energia por estar mudando de país, por estar mudando de lugar. E agora? Cadê quem vai dar um passo em mim? Quem vai me ajudar nesse momento? Quem poderá me ajudar? É tu com tu mesmo. Então vamos fazer, o que eu vou fazer? Fechei os olhos, levei o pensamento a Deus e perguntei, Pai, o que está acontecendo? Dai-me uma luz para eu compreender e formas de eu sair dessa situação, para que eu me sinta bem, estabilizado, aproveite as férias em família. E aí eu ouvi assim na mente, calma filho, aguenta mais um pouquinho que já tudo melhora. E é fantástico, quando a gente para, respira, pede com fé, se dá o direito de estar em silêncio e entrar em conexão com os bons espíritos, a resposta vem, é inevitável. Mas tem que ter ouvido de ouvir. Não basta pedir desesperado e a mente agitada, cheia de pensamento. Respira fundo e pede com calma e com fé. É isso, gente. Moro em Portugal, Mariana, e estou me sentindo perdida, não acho centro espírita. Pois é, Mariana. Até tem, né? Se procurar direitinho, tem. Mas a questão é que está fechado. Então o que a gente pode fazer é isso. Até é um sentimento que eu tenho de compartilhar com vocês, porque eu faço isso toda semana. Eu falo com as pessoas, eu ensino, eu coordeno um grupo de estudo. Poxa vida, a gente sente falta tanto. Eu sinto falta de falar. Eu sei que vocês estão sentindo falta também de conversar a respeito, né? De ter essa aproximação. Boa noite, Pedro. Então eu vou falar sobre a mediunidade e vamos começar, né? Mediunidade é essa faculdade natural. Ela é fisiológica mesmo, não é simplesmente algo mental. A gente vem programado nessa encarnação, nosso perispírito é adaptado para trabalhar na função de médium. Nem tanto trabalhar, mas nos proporciona essa capacidade de fazer o intercâmbio entre os mundos. O nosso perispírito é trabalhado para isso. A gente vem preparado pelos técnicos do astral para que a gente tenha essa sensibilidade mais aguçada. A gente tem uma proteção nossa do nosso espírito para o mundo externo chamada tela etérica. Kardec fala disso, mas não fala com esse nome. Esse nome quem deu foi Ramatiz, que ele usa esse nome, tela etérica. Então nós médios temos essa tela, a trama dela não é fechadinha como grande parte das pessoas. A nossa trama é aberta, é tipo uma gaiola de aquela tela de galinheiro, grande, grossa, assim, que passa tudo. Então a gente percebe o que vem de fora, a gente recebe muito, como da mesma forma que a gente pode também manifestar as nossas energias para fora também. Então a gente tem essa sensibilidade maior. O médium, em regra, ele é um sensitivo. Sensitivo por quê? Porque sensitivo ou impressionável, como diz Allan Kardec, quando vai falar dessa mediunidade. E essa é uma característica de todos os médios. Todos os médios são sensitivos. Todos os médios são impressionáveis. Por quê? Porque ele está todo tempo percebendo o que está em volta. E assim, muitos são aqueles chamados médios naturais, aquela pessoa que não tem a percepção de que é médium. Grande parte das pessoas é assim. Ela acha que médium é aquele que está no centro espírita, é aquele que está no terreiro de Umbanda, é aquele que manifesta espírita, é aquele que fala, que ouve, que vê. Mas essa pessoa, às vezes, ela é médium e não sabe. É um médium natural. E por conta da mediunidade natural, vem o quê? Vem sensações que muitas vezes ela relaciona com problemas neurológicos, com doenças físicas. Aí vem aquela ansiedade, a depressão, dor de cabeça, sintomas clínicos que você faz um monte de exame e não tem resultado desses exames concreto, com base na medicina. Vultos, algumas situações que de fato a pessoa não relaciona com mediunidade, como eu mesmo. Como falei para vocês na outra live. Eu quando busquei busquei um atendimento, um tratamento numa casa espírita, eu busquei por curiosidade daquele método da fé raciocinada, de entender como é que é isso, que eu sempre tinha aquela relação de medo e curiosidade ao mesmo tempo. Tá vendo filme de assombração, aí bota a mão assim, né? Deixando espaço para ver a televisão, quer ver, mas não quer. Então foi uma dor, foi uma ansiedade, que eu chegando lá foi dito que eu tinha uma mediunidade, que eu estava sendo obsediado, que eu era um médium sensitivo, era médium de cura e não sabia. Por quê? Porque os efeitos do afloramento são esses. É o físico e psicológico. A gente tem sensações, percepções, pensamentos intrusivos que nós imaginamos que são nossos. Mas quando vai se investigar, não é nosso. Tem interferências externas. Então esse médium é o médium natural. É o médium inocente, digamos assim, né? Que ele mas não sabe que é. Então ele busca todas as outras formas para se tratar até entender de fato a sua própria condição. Por outro lado, tem daqueles médios também chamados facultativos lá no livro dos médios. O que ali
Jô, segura as perguntas que eu vou responder lá pra frente, viu, Carol? Assim, o que é o médio facultativo? É quando ele já tem noção da mediunidade e ele já começa a discernir o que é dele e o que é do outro, o que vem de fora. Energias, pensamentos, influências de outras consciências que se aproximam da gente. Então, o médio, a nossa orientação, inclusive para vocês aqui, é que deixe de ser esse médio natural, coitado, que passa que tudo vem, é dor de cabeça, influência, é vulto e aquela confusão toda, para ser um médio que seja facultativo. Opa, eu percebo quando há influência chegando à minha volta. Eu sei o que está acontecendo, eu sei o que é o meu normal, o meu ponto de equilíbrio e aquilo que está me tirando dessa situação. Então já associo logo. Por que eu estou falando de sentimento? Porque nem todo médio vê espírito. Aliás, muitos não veem espírito. Eu sou médium de psicofonia, eu escrevo, sou médium intuitivo, médium de cura, eu incorporo espírito, mas eu nunca vi espírito. Não com os olhos, meus olhos de carne. A visão é uma forma diferente, que é o que eu vou falar para vocês aqui mais para frente. O Ricardo falando, todos assistindo a live. Eita, sucesso total na cidade do Ipu, a terra de Iracema. Salve, pessoal. Pois é, Mariana, a gente consegue identificar, mas é porque você já tem um princípio de identificação da tua mediunidade. Você já sabe que é médium, mas quem não é médium, é importante que saia até para viver melhor. Quantos casos de pessoas são diagnosticadas com transtornos de esquizofrenia paranoide, depressão profunda e tal, e se for investigar na causa de fato, ela tem uma obsessão espiritual, um excesso de fluido vital que poderia ser direcionado para alguma atividade voluntária, para um trabalho mediúnico, e a pessoa não utiliza, não dá vazão, ou por medo, o comodismo, seja por que for. Então é isso. Assim, e o médio, até para quem tem medo, né? Vamos entender uma coisa, eu gosto de fazer analogia. É assim, pensa numa casinha com a luzinha acesa, no meio de uma floresta escura. Tá lá dentro numa clareira, no meio de uma clareira, certo? Escura, tá a chaminézinha saindo uma fumacinha, indicativo de que tem gente nessa casa. E chega uma pessoa solitária, vindo da escuridão, e vê essa casa iluminada, com indício de que tem moradores, que tem gente lá, que tem comida e tal. E chega lá e bate na porta essa pessoa. Quem tá lá dentro, o que acontece dentro da casa? Tem medo, o que é que tá vindo lá de fora? Não sei o que vem, eu tenho medo, tenho receio. Bate na porta, não abre. Bate de novo mais forte, não abre. Todo mundo com medo lá dentro da casa, porque não quer abrir para quem tá lá fora, não sabe o que é. De repente quem tá fora viu que tem gente dentro, começa a chutar a porta, tenta arrombar a porta, e grita e faz a confusão. Muitas vezes o médio é dessa forma. O médio é essa casinha, com a luz acesa, com gente dentro, que não abre a porta porque tem medo do desconhecido. E esse espírito, coitado, que está do lado de fora, esse que às vezes nem é o obsessor mesmo profissional, aquele que acompanha a gente vida após vida e vai nos cobrando, mas é um obsessor de ocasião, que é um espírito sofredor, perdido, e que encontra em você talvez uma forma de ser ajudado. E a gente não ajuda, por medo. Então, assim, o que a gente tem que fazer é isso, é desmistificar esse medo de espírito. Até eu posso falar para vocês depois aqui o que foi me ocorrendo, que tipo de pensamentos eu exercitei para que eu perdesse o medo da mediunidade, não é? Então vamos seguindo com a classificação, né? Mas não vou ser muito de conceito não, eu vou trazer para vocês pensarem, eita, eu sou assim, eita, será que eu sou um médium dessa forma? Ah, então é por isso que eu tenho essas sensações. Vamos lá, vou pegar aqui uma pesca, uma fila aqui, como é que chama? Vamos pescar aqui. Uma cola, né? Uma cola que se diz. Assim, o médio de efeito físico. Efeito físico foi aquele grande fenômeno que chamou a atenção de Allan Kardec lá nos salões parisienses. Coisas incríveis, eu admito, eu tenho curiosidade de querer ver uma situação dessa. A mesa voava, a mesa ia para um lado, ia para o outro, e as pessoas achavam aquilo fantástico, não sabia qual era a fonte daquele fenômeno, mas se divertiam, se juntavam para ver mesa rodando, mesa balançando para um lado e para o outro. Então o efeito físico foi muito evidente no início do espiritismo. Lá nos Estados Unidos teve as irmãs Fox, né, no estado de Nova York, onde ela, através de batidas nas paredes, foi identificado que uma pessoa tinha sido morta e enterrada lá no terreno da casa delas. Então começou com um efeito físico, justamente para que houvesse um despertamento das pessoas, um interesse maior, uma curiosidade de investigar o fenômeno. Que é aí que veio Kardec, buscou, investigou, começou aquelas cestinhas para fazer psicografia, para mostrar letras, para começar a ter a conversa com os espíritos. Aí viu que tinha um efeito inteligente por trás, e daí foi o início de tudo, da codificação espírita, onde foi se investigando o que havia por trás desse mundo oculto.
não é isso? Então, assim, médio de efeito físico. O que é o efeito físico? Efeito físico acontece muito com o médio que é supersaturado de fluido vital. Ele produz muito ectoplasma, e é com esse ectoplasma que os espíritos conseguem provocar fenômenos físicos que chamam a atenção dos nossos sentidos aqui no plano material. Pancada, é uma lâmpada que estoura, é um empurrão que a pessoa pode sentir. Mediunidade de cura também mobiliza esse ectoplasma, a mediunidade de cura é uma modalidade de efeito físico, materializações de fantasma. Ali tem um médio presente, um médio de efeito físico, para que uma televisão ligue sozinha, uma porta mexa o trinco, uma torneira que abre e fecha, armário que bate porta. Então tudo isso é decorrente do efeito físico. Então assim, se acontece isso na sua casa ou na casa alguém da família, alguém que mora aí é um médio de efeito físico. Porque só vai acontecer efeito físico quando se tiver um médio que tem essa possibilidade de doação, de grande produção de fluido vital para que ocorra essa manifestação. Então, falei dos médios sensitivos, que somos nós, todos nós sentimos essa capacidade maior ou menor de perceber os espíritos. Às vezes percebe sem saber, mas percebe, mas quando você entende já, opa, esse pensamento não é meu, essa sensação não é minha, porque eu estou feliz, eu estou equilibrado, eu não briguei com ninguém, a vida não está tão ruim assim, para que eu estou sentindo essa angústia, essa raiva, essa aflição tão grande, essa vontade de morrer, se eu não tenho um motivo para isso? Então você já começa a associar um pensamento intrusivo, aquele pensamento que vai tentar plantar na tua cabeça um sentimento que não é teu. Eu estou batendo na tecla desses maus sentimentos, por quê? Porque o guia, o mentor espiritual, o benfeitor, o anjo da guarda, quando ele conversa com a gente, quando ele se aproxima, é muito sutil. É tão sutil que a gente acha que é a gente que está pensando assim, que o nosso pensamento é maravilhoso, que aqueles insights, que os lampejos, as boas ideias, tudo vem da nossa cabeça, da nossa criatividade. E muitas vezes, não. É aquele nosso amigo espiritual nos ajudando, inclusive nas tarefas do dia a dia, do cotidiano. Porque isso acontece também. A gente, elevando nosso pensamento, a gente pode entrar em contato com nossos irmãos e pedir ajuda na parte material. Material como? É ganhar dinheiro? Não, coisa simples do dia a dia. Deixa eu dar um exemplo aqui. Uma amiga nossa ia fazer uma pintura na parede do nosso centro. A parede estava muito suja de lama, agora é época de inverno, e teve que pintar tudo de branco de novo e reacender o letreiro do nome do centro. E então, depois que ela jogou tinta branca, ela esqueceu, meu Deus do céu, eu esqueci de desenhar a logomarca, o nome do centro espírita. E agora? Ô Jesus, ô meus bons espíritos, meu anjo da guarda, meu benfeitor espiritual, dai uma luz nesse momento difícil. Aí veio a intuição para ela, joga água. O que acontece? Na hora que joga água, a pintura que está por trás do branco, ela vai ressaltar, e na hora que ressalta, ela na transparência do branco, ela conseguiu delinear de novo o nome e pintou. Olha só, outro já deu caso um pedreiro, amigo meu também, de não saber como é que ia quebrar uma parede e tal, ele levantou, fez uma prece e veio de fato a intuição de como fazer aquele tipo de obra. A gente é que não tem essa sensibilidade de entrar em conexão com nossos amigos espirituais. E isso que eu falo não é nenhuma evocação de espírito, não estou fazendo uma evocação com risco de vir um obsessor, sabe-se lá quem vem. Não, é a nossa conversa íntima com o nosso anjo da guarda, com os nossos benfeitores, que isso é intimidade nossa, nós somos espíritos, eles são espíritos. A gente está ligado por telepatia, por ondas mentais, por eletromagnetismo, e nada melhor do que uma prece. Na hora que a gente eleva nosso pensamento em prece, a gente entra em sintonia com o que há de melhor. E assim podemos até ter uma vida mais facilitada em termos materiais quando a gente tem essa capacidade de contactar os nossos amigos, né? Não é assim? Então vamos lá. Outra característica, outro médio audiente. Médio audiente o que é? Aquele médio que ouve espírito. Novidade, né, Felipe? O audiente é o que ouve espírito. Aí vamos explicar direitinho isso. Quando a gente fala em ouvir espírito, não quer dizer que vocês escutem, a gente escuta da mesma forma que escuta vocês me ouvindo aqui. Não é dessa forma. Pode até ser um barulho externo que chama teu nome, ou conversa, ou dita algum texto. Isso, audiência externa. Vem, você escuta mesmo, escuta.
E tem a grande parte das vezes que é uma audiência interna, você sente isso no seu íntimo. É um pensamento diferente que vem na tua cabeça. Tanto pode ser bom como pode ser ruim. Bom como? Quando você é uma boa ideia, quando aquela ideia quer te tirar de uma roubada, não vai por aqui não, não sai hoje não, a noite está perigosa, fica em casa, ou deixa para amanhã. Aquele é uma espécie de audiência, mas como a gente não relaciona, não acha que é uma mediunidade de audiência. Grande parte de nós temos isso. Essa audiência pode ser caracterizada também, você percebe tom de voz, o ritmo, o conteúdo, as palavras são diferentes daquilo que você geralmente usa, o vocabulário. Então isso é uma audiência que diferencia de uma mera intuição. É isso, é quando vem frases inteiras, é quando você consegue entabular um diálogo mental. E não é coisa de doido, viu, gente? Porque é uma conversa aprumada, isso quando é no algo produtivo, positivo pra gente. E vem também aquela audiência que vem, vai se matar, pega uma corda, joga o carro pro buraco, briga com fulano, teu marido, tua esposa tá demorando demais, a namorada tá demorando demais a chegar, o que ela tá fazendo? Só pode estar ligando, não sei o quê. Aí vem aquela ideia. Quem nunca teve isso, esse pensamento? Hein? Isso, Simone, como se tivesse ouvisse dentro da cabeça. E nem tudo que se ouve na cabeça é transtorno mental, viu? Se você está razoavelmente equilibrado e consegue ouvir dentro da cabeça algumas recomendações ou ouvir algo que está diferente daquilo que geralmente é o teu pensamento, observe, preste atenção, reflita. Nem sempre é doença mental não, viu? Isso aqui médio é dessa forma. Tanto que o médio muitas vezes está achado, né? Como portador de algum transtorno mental. Enfim, vamos seguir. Médium falante. Kardec chamou de médium falante, mas a gente pode trazer aqui como médium de incorporação, né? Tanto no espiritismo, no médium de mesa, né, que dá passagem para um espírito sofredor que vai ser doutrinado, vai ser evangelizado na casa, no centro espírita. Médium falante, ele dá passividade para que o espírito fale através de você. E isso vale também para o médium que recebe guia espiritual, um mentor, que o mentor se vale também do teu aparelho para conversar, para dar alguma preleção, passar uma explicação, para dar um conselho para a gente. Então o médium falante é esse que consegue falar, o espírito consegue falar pela tua boca. Mas o que acontece hoje em dia é que a incorporação, atualmente, ela não é mais tão pungente como era no passado. Agora, a mediunidade consciente está tomando conta. Para o médium não apagar. Então o médium ele tem um relativo domínio daquilo que é transmitido através dele. Então a mediunidade automática, a mediunidade inconsciente, ela está acabando, está diminuindo aos poucos. Quanto mais a gente desenvolve, tanto na casa espírita como pelo estudo, a gente passa a ter mais lembrança daquilo que transmite. Que dá até aquela confusão. Será que fui eu? Será que é o guia? Eu não sei se fui eu porque eu lembrei de tudo. Eu lembrei, não estou incorporado. Não tem nada a ver não. Se eu lembrei, ótimo, porque você enquanto canal é o primeiro que vai aprender aquilo que está sendo ensinado. É o primeiro que vai, que vai se beneficiar daquele ensinamento. Seja através de uma agressão, mas que te ensina também como boas palavras que vão orientar outra pessoa. Então não tenham medo disso. A gente não pode ter medo de dar passagem, ainda mais quando já está sendo assistido por um grupo mediúnico, por uma casa séria. Então a gente não tem que deixar esse medo de lado. É isso, Mariana, consciente. Então não é porque está consciente que não tem um espírito do lado te orientando, te ajudando. Até a gente aprende muito. Quantas lições eu não aprendi, mas também acontece de quê? Você esquecer completamente daquilo. Lembra na hora, você está acordado, não está apagado, incorporado, não apaga. Está falando, está consciente, as palavras são tuas, porque ele usa também o vocabulário que a gente tem, os nossos saberes, as nossas experiências. É utilizado como uma grande prateleira, né? Que o guia usa aquilo que é mais necessário para aquela situação específica. Então, a nossa passividade acontece dessa forma. Então, assim, é outro tipo de mediunidade, médio vidente, né? Vidente, que é a grande associação que você tem com mediunidade. Ver espírito, né? Que é o grande chamariz. É filme de terror, é conto, é história. A gente mesmo sabe de caso, quando sabe de alguém que viu o espírito, fica aquela curiosidade de saber como foi, como é, não é? Daquele espanto, aquele medo, aquela curiosidade.
E a vidência, ela não é só ver espírito com olho de carne. Longe disso. A gente vê com os olhos da alma. Tanto que essa vidência ela ocorre até com o olho fechado. Está com o olho fechado e está vendo espírito. Muitas vezes também tem gente que vê o espírito. O espírito está bem aqui do lado. Assim, o espírito está aqui do lado. Eu vou olhar, assim, eu vou virar e não vejo. Eu não consigo ver. Mas eu percebo que tem uma criatura aqui do meu lado. Eu conheci uma criança que ele falando também, um médium ostensivo, uma criança incrível. Ele só vê o espírito quando ele abaixa a cabeça assim. Então ele vê o espírito como se estivesse bem aqui na frente. Ele não vê diretamente assim binocular. Ele vê o espírito, quando baixa a cabeça, ele vê o espírito à frente dele. Então a clarividência ela é muito interessante, porque a gente acha que vai ver aqui e não vê. E também acontece caso de você ver tudo na mente. A forma da pessoa, o jeito que ela tá, se está chorando, se está falando, se está rindo. A gente percebe mentalmente aquela situação. E como é que eu sei que não é fantasia? Se você tiver num grupo mediúnico, principalmente, outras pessoas que têm capacidade de evidência mais ostensiva do que a tua, você pergunta, o que você viu? Tinha alguma coisa aqui perto? Tinha alguém? Então você pergunta e se cala, não dá detalhe não. E se a pessoa for falando e você for batendo a situação direitinho, o vestuário, quem é, como é, se é adulto, se é criança, o que seja, aí você percebe que de fato a tua mediunidade, a tua evidência está... É verdade, não é fantasia da cabeça. Porque você ter esse sentimento de fantasia, de ficar se duvidando, é importante até certo ponto. Porque a gente não se deixa levar por fantasia, por mistificação, nem ser assombrado por nada. A gente fica mais lúcido diante de uma situação dessa, não se entrega tanto ao pavor, ao desespero, ao medo. Então é bom ter essa racionalidade sim, sabe? Essa fé raciocinada. Que mais? Assim, a evidência ainda, falando de clarividência. Clarividência não quer dizer só ver. Clarividência é um atributo da alma. É uma percepção de energias, pessoas, espíritos, consciências, forma pensamento, que são aglutinações de pensamentos que você emite, que se isso reforça de acordo com tua intenção, com o teu foco, com o tempo, com o sentimento. Essas formas mentais vão ganhando força, ganhando vida, se espalhando. Por isso que a gente fala muito de mentalizações, de limpeza fluídica com mentalização de luz, a chama violeta de Saint-Germain, ou a luz azul de São Miguel, ou mentaliza uma bola, um sol, e esse sol vai descendo o nosso corpo, nos fortalecendo, queimando miasma. Então muito disso, quanto mais você tem essa capacidade de foco, de criação mental, isso ganha vida no astral e vai trazendo um benefício para você. Da mesma forma que, se teu pensamento é focado em coisas ruins, desagradáveis, violência, imoralidade, o que seja, esses pensamentos vão ganhando força e vida mesmo, à medida que você investe tempo, investe pensamento e energia nesse tipo de coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente investe no nosso pensamento. Tá bom? O que mais? Médio sonâmbulo. Sonâmbulo. O que é o médio sonâmbulo? É aquele que anda assim, fecha os olhos, vai lá na geladeira, abre e vê se tem alguma coisa para comer. Igual o Pica-Pau, né? Esses desenhos. Perna longa. Eita, é o novo. Denuncia a idade. Enfim, não, médio sonâmbulo, o que é o médio sonâmbulo? O médio sonâmbulo é o médio do eu superior. Você mediuniza teu próprio espírito, teu espírito imortal. Teu ego adormece e teu espírito é que dá manifestação. É teu espírito que vê, é teu espírito que percebe as energias, é teu espírito que dá comunicações incríveis. Por quê? Porque a gente tem essa dualidade na gente, né? Tem um ego, que é essa pessoa que tem nome, que tem RG, tem CPF, e tem um espírito que vem ao longo das eras encarnando e aprendendo, cheio de conhecimentos. Então, quando para um processo natural, um processo induzido pelo magnetismo, a pessoa pode entrar no estado sonambúlico, e então quem vai falar não é mais aquela pessoa que tem um nome e o CPF, mas até o espírito imortal que vai dizer coisas às vezes incríveis que você até duvida que é você. Acha que é até um espírito, mas não é um espírito. São os saberes ancestrais daquela alma que está ali. Já, Naira. Felipe, é possível a única pessoa apresentar... Muito boa pergunta. Eu vou concluir algumas classificações aqui e depois a gente vai entrar. E aí, eu posso ser assim? Com que idade aparece? Eu posso ser médio disso, médio daquilo ao mesmo tempo? Vamos lá, segura aí. Médio curador. Cara, eu escrevi um post outro dia sobre médio curador, mas muita gente curtiu, comentou, tal, perguntando. Médio curador não é só aquele que impõe a mão e a pessoa fica boa de uma hora para outra, não. Médio curador é um médio de efeito físico, super abundante em fluido vital, que ele é um magnetizador natural também, que ele consegue, ele ou ela, né, consegue projetar essa energia beneficiando outra pessoa. Então, assim,
A mediunidade de cura, quando você tem... Mediunidade pressupõe espírito. Porque se for só você, ou é o reiki, ou é o magnetismo comum, mas quando é mediunidade de cura, tem um espírito que está orientando essa tua mediunidade. Muitas vezes até se utilizando do teu fluido vital para gerar um benefício específico para alguém. Na Umbanda tem muito disso, né? Tem um guia, ele canta, por exemplo, para Oxóssi, que é um ponto cantado. Nesse momento ele está fazendo evocações a espíritos da floresta para trazer elementos daquele reino natural, para ser feita uma medicina, uma mistura com o teu ectoplasma, entregando um produto, um medicamento que aquela pessoa ou aquele espírito estão precisando no momento. Então, eles sabem manipular esse fluido vital de forma incrível, e por isso que as curas acontecem muito melhor quando há um guia trabalhando, um mentor no processo de cura, do que só você no magnetismo. Até o reiki, que geralmente demora 45 minutos, 1 hora, um tratamento, dentro de uma casa espírita, dentro de um trabalho espiritualista, esse reiki vai para 10, 15 minutos no máximo. Por quê? Porque a energia reiki está sendo potencializada por espíritos que têm a competência de direcionar aquela energia. Então, assim, havendo espírito é mediunidade de cura, não é só algo do médium. O médium, sim, ele tem aquela abundância, aquela produção, né, grande, mas o espírito se utiliza daquilo, te desenvolve para que você possa ceder, né? E quanto mais o médium doa, é maravilhoso, que quanto mais ele doa, mais ele entra em equilíbrio consigo. Menos problema tem, a saúde melhora, o equilíbrio mental, é algo maravilhoso. Então começa ruim, é muito ruim a mediunidade quando começa a mediunidade de cura. Eu não achava que era médium, porque eu não achava que mediunidade era ver espírito. Mas quando eu soube que era médium de cura, essa minha questão de ser sensitivo era um anúncio do que viria a ser, então, poxa, valeu a pena todo o sofrimento de antes para que eu esteja equilibrado hoje através dessa mediunidade. Tá bom? Mediunidade de cura, médium psicógrafo, Chico Xavier, grande exemplo, psicografia, não apenas hoje, é até difícil acontecer médium que apaga, mecânico, né? Ele é inconsciente, ele apaga e a mão dele fica mexendo sozinha, folha através de folha. Isso acontece ainda, mas não é mais tão comum. O que tem acontecido? É o médium intuitivo, o médium que recebe aquela ideia, aquela orientação, aquele texto, e ele põe para o papel aquilo que ele ouviu na mente. É um psicógrafo, mas é um psicógrafo intuitivo. A mão dele está livre. Ele vai escrever, ele vai digitar, ele vai até passar mensagem no Zap, isso acontece também. Você faz uma psicografia no WhatsApp. Quer dizer, você recebe textos que não é seu, mas que é para aquela pessoa que está direcionada para receber. Então a psicografia evoluiu muito. Kardec dizia que psicografia era a mais fácil de ser desenvolvida. Inclusive em casa. Tem relato lá no Livro dos Médiuns que um presidiário, desenvolveu psicografia treinando. Né? Porque é possível treinar assim mediunidade. Se você já tem um germe daquilo, a sementinha, você pode regar e transformar isso em algo positivo dentro do trabalho. Tá bom? Médium inspirado. A inspiração é muito sutil. Acho que grande parte do médium sensitivo também é inspirado. Vem aquelas ideias, você vai falando, ou vai escrevendo, ou cria uma arte, um poema, e às vezes nem sabe que aquilo é teu, né? Assim, acha que é teu, mas vem aquela inspiração. Outra mediunidade, o Ricardo está lembrando aqui, médio de transporte. Sim, porque mediunidade de transporte, Kardec disse que o que é médio de transporte? Dentro da codificação. Aquele espírito que tem muito efeito físico, tem ectoplasma, ele consegue materializar objetos de outros lugares naquele ambiente. Ele materializa flor, ou materializa um objeto de feitiço, de bruxaria, um trabalho de desmanche. Então, na codificação é assim. Na Umbanda, o que se diz médio de transporte? É aquele que é capaz de fazer uma puxada de um espírito obsessor para incorporar no médium, né, que vai dar a fala e vai receber a doutrinação, a evangelização e o processo de desobsessão. Como tem também aquele médio de desdobramento que se confunde com o transporte, onde ele se projeta a consciência para determinado lugar para trabalhar, para ajudar, ele desce para um umbral, fazer amparo. Então tem essa questão da mediunidade de transporte que ela é muito... muda a nomenclatura, mas é a mesma coisa. A Daniela, médio esponja, eu falei, né, ao longo da semana, médio esponja é aquele que sai arrastando tudo, enxugando tudo quanto é negatividade de outras pessoas e de lugares, e vai adoecendo por conta disso. O médio esponja, ele tem uma grande chance de ser aquela média esponja, grande chance de ser um médio de cura, né? Porque se ele puxa energia e a pessoa melhora, quer dizer, ele está realizando uma cura, não é isso? Então, assim, se você direciona isso para um trabalho, desenvolve, se coloca para a espiritualidade superior para servir como aparelho, é maravilhoso. Então o médio deixa de ser médio esponja
que sofre, às vezes anos, tem muita terapia, muito passe e tal. E na hora que ele entende, cai na real e vê que trabalhar é muito melhor para a condição de saúde dele, aí a vida passa a ter um novo colorido. Então a esponja ali, mais limpa e tá bom. Diferente do médico esponja que não sabe o que está acontecendo. Que fica esponja e fica doente, aquela esponja suja e não sabe como é que se trata. Então quem é médico cura já entendeu, essa esponja ele tosse, dá uma lavadinha ali, pronto, a esponja já está nova, vai continuar sugando, mas não vai ficar tão doente quanto aquele médico inocente, ingênuo, né, que não sabe dessa capacidade. Aí tem um médio de pressentimento também, né, aquele que antevê coisas que vão acontecer, coisas futuras. Acontece muito em sonho. Muita gente fica chateada, com medo, preocupada. Ai meu Deus, eu penso e acontece no dia seguinte. Ah, eu vi isso. É o tipo da coisa. Não dá muito cabimento para isso não. Se você puder ajudar, ajuda. Se a tua palavra servir, serve. Mas não fica gerando medo nas pessoas não, que isso até é chato, né? Nem todo mundo tem ouvido de ouvir, vai entender. Então, às vezes a gente recebe aquelas intuições, mas guarda, porque sabe que se for passar para frente vai gerar algum transtorno, né? Algum aborrecimento. Assim, e para finalizar essa parte que eu deixei para vocês, de classificação, falar dos médios excitador, o nome é feio, né? Excitador, médio excitador, mas tá lá da tradução francesa, né? Hoje a gente pode dizer que é o médio desenvolvedor. O que é o médio desenvolvedor? É aqueles médios que têm capacidade, que têm essa faculdade de ajudar no despertar de mediunidade de outros médios. É o médio que desenvolve. Inclusive tem espíritos também no astral que são especialistas em trabalhar com esses médios para poder fazer o desenvolvimento mediúnico de outros. Então tem até essa capacidade. Médio desenvolvedor, que está lá na codificação também. Isso aqui não é invenção, não. Porque tem muito espírita que acha que não, mediunidade não se desenvolve, mediunidade se educa. Sim, se educa, mas se desenvolve também. Foi o tio Kardec que disse, não foi eu que estou falando também não. Aliás, eu falo e confirmo porque eu também sou médio desenvolvedor, participo de corrente de mediúnica para ajudar outros médios a aflorar não, porque a flora já tem aflorado, mas é transformar aquilo que é desagradável em algo positivo para ajudar o próximo. Tá bom? Agora vamos lá para as perguntas. Quem fez pergunta lá no começo, faz de novo, porque se a gente ficar rodando aqui, a rolagem fica complicado. Vou ver que está aqui embaixo já. Dave, Yane, Ribeiro Silva, queria entender porque a mão pega fogo também. Olha, a gente médio sente um monte de sintoma, né? De sensações físicas. O coração acelera, a mão fica gelada. Tem uns que sentem um roçado aqui no chakra coronário. Tem gente que sua frio. Eu particularmente eu sinto um formigamento não, uma fisgada no quadril do lado esquerdo quando tem a aproximação do guia. Espírito mais denso, mais pesado, a gente sente arrepio, né, dor de cabeça, angústia, aquelas angústias que fica aquele negócio ruim dentro da gente, né? Isso aqui também, esse é efeito da mediunidade, cada um sente de um jeito, né? E cada espírito também, ele imprime um tipo de sentimento na gente. A gente percebe que é um espírito bom, porque ele é praticamente imperceptível, o espírito amigo, né? Ele não se deixa perceber, a não ser que haja uma finalidade útil, né? Então por isso é que não se quer nem saber qual o nome do meu mentor, da minha mentora. Gente, não importa. E o mentor ou a mentora só vai dizer quem é, qual é o nome, se tiver um propósito útil, um propósito bom, se tiver uma finalidade. Se não tiver, para deixar médio vaidoso, que é o guia X, mentor Y, esqueça. Não vem não, só vem se você for de fato usar essa informação em benefício do teu crescimento, do teu desenvolvimento e um trabalho útil. Tá bom? Sudorese, sim, suor demais. Chega a doer. O Pedro, é verdade que médios esponjas são pessoas insensíveis que precisam dessa faculdade para se tornarem mais empáticas? Não, mas eu acho apenas que é importante porque te desperta para o teu propósito. Eu, se eu não tivesse ansiedade, tivesse algum episódio de pânico, talvez eu nunca buscasse um centro espírita, talvez por curiosidade, mas eu fui pela dor. Então, muitas vezes essa dor te chama para o teu propósito, que você mesmo combinou com Jesus para descer aqui para a Terra. Aí você esquece, porque o mundo é cheio de atrativo, né? Mas aí é preciso vir uma dor para que você caia na real novamente e saber que teu propósito é o propósito do espírito, não do ego que está aqui, que tem RG e CPF. Naira, eu tinha perguntado se é possível uma pessoa ter vários tipos de mediunidade. Sim, a pessoa pode ter vários tipos de mediunidade. Primeiro é sensitivo, né? Pode ser médio intuitivo. Também, tá muito próximo. Intuitivo é aquele que percebe as energias, as ideias diferentes das suas, com palavras. Você pode ser um médium de incorporação também, ao mesmo tempo,
como pode ser um médium de psicofonia, que é a mesma coisa que incorporação praticamente. O que mais? Pode ser vidente, audiente, tudo está no pacote. Mas acontece que nem todo mundo vai desenvolver cada potencial desse da mesma forma. Eu achava que não era médium porque eu não via espírito. Mas eu sou um médium considerado ostensivo por quê? Porque eu dou passividade, porque eu incorporo espírito, né? Principalmente de caboclo, de preto velho, né? Que é a linha que meu espírito, que eu vim para a Terra para trabalhar dessa forma. E graças a Deus, sou muito grato a eles, me ajudaram muito e continuam me ajudando. Aqui, ó. Várias mediunidades. A Carol pergunta paralisia do sono, né? Quando ouço, sinto a presença, mas não consigo mexer. Cara, isso é muito ruim, é horrível, né? Mas eu já aprendi a lidar com isso. Faz tempo que eu não tenho. Mas o que acontece? Se eu tô sentindo, tá tudo parado, o que eu faço? Cara, eu tô parado mesmo, não vou forçar a barra. Eu faço um Pai Nosso na mente. Faço um Pai Nosso. Pai Nosso, até o final. Penso em Jesus. Essa semana me paralisaram. Pronto, essa semana me paralisaram. Aí na minha cabeça me veio aquela música do Roberto Carlos. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Cantei, acordei, descongelei. Olha que maravilha. Então assim, cantei Jesus e descongelei. O que não pode é ter medo, sabe? De ter essa paralisia. Porque vai acontecer. O que é essa paralisia? Paralisia é quando o teu perispírito não está totalmente descolado do teu corpo físico. É o processo natural de desdobramento que quase toda vez acontece quando você dorme. Então você está no processo de sair ou está no processo de voltar para o corpo físico e ainda não está totalmente ligado, o teu duplo etéreo com o teu perispírito ainda não encaixou ainda. Assim. Então você fica naquela, a consciência está relativamente funcionando, mas o teu corpo não obedece. Então aquele momento é muito rápido. A gente não pode ter medo não. Reza, faz um Pai Nosso mental que dá para fazer e você descola. O que não pode é ter medo, porque espírito tem em todo lugar, gente. A gente não pode ter medo de obsessor, que tá aí, tá solto, é da realidade da Terra, é nossa realidade, né? O lance é ter calma. Pois é, Bia. Calma, é difícil, mas é um exercício. O médium, com o tempo, ele vai perdendo medo, né? Quando ele se conscientiza com o tempo, com o autoconhecimento, com o estudo. Adorei as almas, salve. Aqui, a Mariana Perazzini. Como você faz para perder o medo e começar a desenvolver a trabalhar? Pronto. Vamos falar sobre o medo aqui, um pouquinho. A gente vai mexer na rolagem, dá problema aqui. Gente, eu vou... Seguinte, primeira coisa. O que é espírito? Espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra. Então, quer dizer o quê? Espírito é gente. Segundo, eu sou espírito, né? Só que eu estou temporariamente vestido um manto de carne. Então entendi, eu sou espírito também, o outro lá é espírito também. Por que eu vou ter medo de gente? Se é gente, não é demônio, não é o Satanás, é espírito, é gente que nem a gente, só que está numa outra condição. E por mais monstruoso que apareça, com chifre, com rabo, com dentão, com olho vermelho, o pior cenário que for, uma lagartixa, um jacaré, um reptiliano, mas assim, é gente, é espírito humano. Você... É manter o respeito. É manter o respeito e segurar a onda. Não ficar com medo, não. Por quê? O que quer fazer contigo ali? Entendeu? A gente tem um poder, a capacidade natural de repelir através da nossa conduta, da nossa reforma íntima, da nossa moral. Porque o médium ele vai ter ascendência moral sobre os espíritos quando ele pratica caridade, quando é uma pessoa que de bom caráter, ajuda as pessoas, é gentil, não anda brigando com todo mundo, perdoa as ofensas. Enfim, é uma pessoa que está buscando se melhorar, então ele ganha ascendência moral. Essa ascendência moral, essa autoridade moral vai te dando essa coragem para lidar e você entender que é gente, entendeu? Outra coisa, não é demônio, tem até uma pesca aqui, né? Assim, a mediunidade não é doença, para ser tratada só com remédio, psiquiatria. Às vezes é bom ter psicólogo, tratamento. Mas no caso, se não for, se você está tranquilo com o teu passado, com tua mãe, com tua história, com tua sexualidade, e tá vindo coisas externas que estão te tirando do teu centro, do teu equilíbrio, então é bom investigar a parte da mediunidade. Então tudo isso é um trabalho intenso, sabe, Mariana, de você trabalhar o autoconhecimento, saber o que é sentimento teu, o que não é, pensamento teu, o que não é, observar as energias por onde você circula, teu relacionamento com algumas pessoas, que tipo de energia está trazendo para a tua vida. É muito importante trabalhar no centro espírita também, ou no terreiro de Umbanda, ou na casa espiritualista, e ver o fenômeno acontecer também, vai te tirando medo. Eu enquanto trabalhador, às vezes a gente vê casos terríveis, né?
uma pessoa incorporada com 4, 5 espíritos e manifestando várias personalidades, ou alguém se batendo no chão, se jogando, passando mal, chega amarrado no centro para ser ajudado porque a pessoa corre para a rua. Então a gente vai ficando mais familiarizado, não diria nem sensível, mas familiarizado com a mediunidade e com a influência dos espíritos, certo? Como se pode trabalhar a própria mediunidade? Eu recomendo buscar uma casa séria que tenha médios que já trabalhe com mediunidade, que possa dar uma orientação. E estude também, leia o livro dos médios, livro dos espíritos. Tem alguns canais do YouTube também muito bons de algumas pessoas. Não pode ver tudo, tem alguns específicos que são mais corretos. Mas é bom estar num grupo, sabe? O grupo te defende, te protege. Se o sete flecha que fala uma varetinha sozinha, ela quebra, mas uma vareta, várias outras varetas junto aqui, você pode tentar quebrar, mas não quebra, né? Então você com outras pessoas do mesmo propósito e que entendem a tua situação, é bem mais fácil de desenvolver. O estudo é fundamental, Bia, com certeza. Se não estudar, vira boneco, né? Quem tem transtorno de personalidade, a Carol pergunta, bipolar, borderline, não sei exatamente, eu não sou psicólogo, né? Mas tanto pode ser de fato um transtorno, como pode ser assédio espiritual. Pode ser uma coisa, como pode ser outra. A gente não pode também fechar, não, é só tudo mediunidade. Não, é tudo doença mental. Não, tem situações e situações. E tem também pessoas portadoras de transtornos mentais que têm mediunidade. Aí lasca, porque você tenta fazer um trabalho mediúnico, um tratamento, e até certo ponto melhora. Mas não melhora 100% porque a pessoa tem um transtorno mesmo dela, fisiológico, da vida dela, que precisa ser tratada com outra abordagem, uma abordagem mesmo clínica. Então é complicado quando você tem o transtorno, mas a mediunidade aflorada. Então tem que trabalhar as duas coisas. Do meu caso aqui, eu achava que a minha ansiedade era só assédio espiritual. Mas não é só assédio espiritual. Eu sou uma pessoa ansiosa. Mas o que acontece? O assediador, ele se aproveita dessa minha fragilidade e fica apertando, sabe? Aquela ferida, até pra machucar, pra ferir. Aí sabe que o bicho pega aí. Aí o rapaz sabe de uma coisa, eu não vou cair nessa artimanha mais não. Eu vou tratar minha ansiedade, eu vou me conhecer melhor, vou criar um mecanismo de lidar com isso, para não ser maltratado dessa forma. Eu não permito não, entendeu? Então, da última vez que eu tive, eu escrevi um artigão, um texto grande, ensinando outras pessoas que, assim como eu, passam por esse transtorno agudo e não sabe lidar. E lá eu falei, nesse texto, como é que a pessoa lida com a situação dessa de ansiedade, né? Você está guardado muitos dias em casa, aí quer ir para o hospital, não vai porque tem coronavírus, e não pode sair, e o que eu faço? Vou tomar um remédio, não tem tarja preta em casa, aí você fica naquela piração. Mas aquilo, gente, ali é um assédio fortíssimo ali, que a gente tem que saber lidar com isso. Tá bom? Bate aqui, bate o Símbia. Aqui, fio de prata, a Maria pergunta. Fio de prata é um entrelaçamento de tudo quanto é a nossa fiação que vem dos chakras. Ela se reúne em torno de um cabo que sai aqui da nossa nuca, que faz a conexão do nosso corpo físico, né, com o nosso duplo e com o perispírito. Que a perispírito viaja, mas ele está sempre nos vivos, nos encarnados. O cordão de prata está funcionando como a tua ligação com o teu perispírito. Você desdobra, teu espírito é projetado, mas você está sempre ligado por esse fio que ele se estica ao infinito, ou então dentro do limite do teu livre-arbítrio, das tuas capacidades, do teu desenvolvimento e da tua permissão que você tem para que estique esse cabo. Quanto mais você trabalha, estuda, serve a Deus, faz amparo, caridade, mais a espiritualidade amiga te utiliza para fazer amparo no umbral em lugares distantes. Então esse cabo, o cordão de prata, ele se estica pra caramba, né? Então é a nossa conexão, e essa conexão não se quebra, tá? O inimigo não vai cortar, não vai passar uma serrinha ali, então se projeta que vai e que volta, ele não, só se quebra, só arrebenta com a morte do corpo físico, tá bom? Aí a Mariana pergunta, podemos nos voluntariar para trabalhar desdobrados durante o sono nesta fase de pandemia? Imagino que a espiritualidade esteja precisando. Tá sim. Inclusive, toda noite eu faço uma prece, eu me coloco para Jesus, coloco Jesus, eu estou aqui, quero trabalhar, quero servir como instrumento maleável à tua vontade, que eu possa ser um instrumento útil para os bons espíritos. Estou aqui para trabalhar, seja feita a tua vontade, eu não sei nem o que eu vou fazer, se eu vou lembrar, se eu não vou lembrar, mas eu estou me colocando aqui como voluntário. Bora? Desse jeito, eu converso muito francamente e me coloco para trabalhar. E assim dá certo. Viu, Lúcia? Esse texto da ansiedade está lá no blog, o mediuminiciante.com. Tá lá, é meu blog, tudo que eu escrevo aí no perfil do Instagram, eu jogo lá. Até para facilitar na hora da pesquisa, né? Você está indexado, você pergunta pela palavra. Você bota lá, ansiedade.
Aí vai chegar nesse texto, como lidar na prática com... É um título bem grandão que eu fiz, de fato, para a pessoa entender o que vai ler ali na frente. Naira ali, Felipe, em qual tipo de mediunidade se encaixa a habilidade de taromancia? Isso é algo prejudicial? Eu não posso falar daquilo que eu nem não conheço. Tarô, só sei que é uma arte, arte adivinhatória, né? Divinatória. Você vê algumas situações que vão acontecer. De fato, o médium já tem essa aptidão da premonição, do pressentimento. A carta, a runa, é mais é um instrumento para facilitar aquilo que a pessoa já tem, aquela percepção dela. É uma espécie de mediunidade. Ali você usa um instrumento para levar alguma ajuda para a pessoa, né? Então, assim, mas especificamente a relação do tarô com a mediunidade, eu não posso falar muito disso, não. Eu entendo dessa forma, que a carta do tarô, ou carta de baralho, ou outro o instrumento que se use, ela é apenas uma continuação para que o médium canalize aquela sabedoria que ele tem para dizer, para servir de oráculo, né, através daquelas cartas. É basicamente isso. Você acorda cansado? Rapaz, eu já não estou acordando tão bem, graças a Deus, nem sei o que está acontecendo. Às vezes, durmo 3 horas da manhã, 2 da manhã, acordo 6, 7 e tranquilo, como se não tivesse passado a noite trabalhando, não. E não tenho lembrado de praticamente nada. É até bom, né? Porque às vezes o médico tem a tendência de ficar vaidoso, porque está indo para um baú tal, trabalhando com o espírito tal, está guerreando nas falanges de São Miguel e não sei o que. Eu, de fato, eu não consigo dar esse correio do astral, não. Né? Então eu só me coloco para trabalhar e seja feita a vontade de Deus. E no dia seguinte a gente toca a vida aqui na Terra mesmo que a gente precisa, né? Eita, Mari, dica de incorporação. Aqui em casa nunca, jamais, viu? Pelo amor de Deus. Por mais que alguns terreiros comecem em casa, os centros espíritas, alguns comecem em casa também, familiar, eu não recomendo não. Incorporação é no terreiro ou na casa espírita, né? Onde se dá. O que me ajudou foi não ter medo, sabe? Na hora que o coração tá batendo forte, que a mão tá gelando, dá medo, mas eu entrego, sabe? Se eu tô num ambiente que eu confio na direção, se eu estou num ambiente que tem cura, que as pessoas são ajudadas, que trabalha para Deus, que não cobra pela ajuda que se faz, onde se estuda, onde a mediunidade é coisa santa, cara, eu me curei nesse lugar, então eu entreguei. Se eu estou aqui como instrumento, estou no desenvolvimento, eu vou me entregar. Entendeu? Aí fecha os olhos e deixa vir. Às vezes tem medo, né? Às vezes o guia quer dentro da Umbanda, por exemplo. Você quer puxar uma flecha, tem vergonha, o que os outros vão dizer, ou quer sentar, ou quer bater o pé no chão, quer bater a mão no peito. Porque na Umbanda é muito física a questão da incorporação. Há um acoplamento, praticamente todos os chakras do guia com o médio. Então é muito físico, diferente do médio de mesa, né? Do espiritismo. Que ele fala, então a ligação basicamente nos primeiros chakras, aqui no chakra da laríngeo, que fala, e no frontal. Então a conexão mais aqui. A gente não, no médio que serve de aparelho para guia de Umbanda, é corpo todo, então tem que mexer, sentar e bate pé, estala dedo, é algo, mexe mais com a nossa coordenação motora. Então é se soltar, é não ter medo, entendeu? Deixa eu tomar um copinho d'água, que eu estou falando aqui e esqueço. Olha o segundo. Mais pergunta aí. Quando dormir, pede ao anjo da guarda que quando for dormir possa ser levado ao plano espiritual para as escolas aprender ou para ser curado. Eu me coloco para ajudar, sabe? Assim, se eu estou me sentindo um pouquinho melhor do que a maioria, eu me coloco para ajudar. Eu quero servir como instrumento, Pai, seja feita a tua vontade. Não importa o que é para ser feito, se é para ir para um umbral, se é para ir mexer na lama, no esgoto. Já fui para a boca de fumo, no astral, para fazer amparo. Já lembrei de ir para um umbral pesado, grosso, onde tem tipo gente comendo gente, né? Como é que é? Antropofagia, gente comendo, canibalismo, sexo grupal, um lugar horroroso. Mas eu sabia que eu não estava participando desse bacanal aí, porque eu estava assistindo, estava sentindo a presença dos bons espíritos e que eu não estava envolvido emocionalmente ligado com aquele ambiente. Eu estava lá, mas percebendo que estava no trabalho de amparo. Então a gente fica até chocado com essas coisas. Mas se você se coloca como instrumento para ajudar, para servir, você vai ser mandado para lugares onde precisam de você, não é lugar que você quer ir. Seria muito bom, né? Você tá aqui, não, eu quero ir para o nosso lar, quero ir para o Ruanda, quero ir para... Eu quero ir onde tem trabalho a ser feito, né? A gente coloca dessa forma. Para não ser que nem a serva escandalizada, né? Que o anjo deu uma caridade para ela fazer, ela não queria fazer porque não queria se sujar, se lidar com energia negativa, mas o trabalhador não escolhe trabalho, não. É que nem diz o Capitão Nascimento, né? Missão dada é missão cumprida.
O médium é assim, médium trabalhador, missão dada, missão cumprida. Como se dá o desenvolvimento mediúnico no centro? Lá no nosso, como é incorporar a mediunidade de Umbanda, né? Faz corrente, faz roda, todo mundo em pé e vai cantando os pontos e sentindo a energia dos orixás, sentindo a energia dos guias, sentindo a aproximação dos irmãos e vai deixando levar, deixa a mente viajar. É se colocar em estado de passividade. A própria psicografia também é assim, você determina um horário com espiritualidade dentro de um propósito útil e se coloca naquele tempo como instrumento e dá passividade. Fecha os olhos e deixa vir o pensamento. Psicografia é assim, deixa vir o pensamento e se for para vir você vai escrever, vai ter intuição. A princípio não sai lá grandes coisas não, mas com o tempo você vai entrando em afinidade fluídica com os mentores e começando a sair coisas aproveitáveis, né? Então é com o tempo, é se colocar passivo para trabalhar, sem medo, né? Nesse acordo, porque o que os guias pedem para a gente, os mentores, é disciplina, organização, reforma íntima. Então quanto mais a gente se organiza, mais ganha autoridade moral, a gente vai ganhando mais tarefa, entendeu? Tarefas edificantes. Fio de prata tem bala de luz verde, amarelo e vermelho. Não sei de cor porque eu nunca vi o fio de prata. Não sei dizer. Levantar cansada, gente. Assim, a questão de estar cansado, não estar cansado, pode ser também muito trabalho feito, muito trabalho realizado. Eu tenho vários irmãos trabalhadores da nossa casa que eles dão relato de que alguns dias acordam muito cansados. Cansado por quê? Porque é uma extensa doação de fluido vital, de ectoplasma, dormindo mesmo, né? Mas teu perispírito vai fazer amparo, de acordo com o amparo que você faz, é muita doação. Você chega cansado mesmo, esgotado. Assim, outra coisa, a gente não se impressiona com nada disso, não. Você está impressionado, oh meu Deus, o que aconteceu? Será que eu fiz isso? Eu fui para um umbral, eu sou uma pessoa tão boa, estou me envolvendo com coisas erradas, ou sonhei com pornografia, eu não sou assim. Cara, não fique encanado com essas coisas não, porque às vezes o inimigo ele usa de algumas artimanhas para te deixar encanado. Mostra um pai ou uma mãe num caixão, tá morrendo, ou simula um ato sexual esquisito, bizarro do outro lado, para te deixar perturbada no dia seguinte. Então, tudo isso eles são exímios, eles entendem de psicologia, eles entendem de indução mental. E aquele que é mais inocente e se deixa levar pelo hipnotismo deles, tá lascado, porque vai ficar mal no dia seguinte. Porque quando eles não têm acesso a gente na vigília, eles usam do sonho para gerar pesadelo, medo, trauma. Às vezes usa a roupagem, a aparência de uma pessoa conhecida e diz grosseria, e abusa sexualmente, e atrapalha a vida. E aí você, quando vai acordar no dia seguinte, a pessoa que você viu tá lá e você tem outra pessoa, ou tem raiva, ou tem medo. Por quê? Porque o obsessor usou a aparência daquela pessoa que você quer bem para você ter raiva dela e gerar uma animosidade. Então, assim, a gente não pode se deixar levar, sabe, gente? É muito sério. Os caras são muito inteligentes. Não tem irmãozinho bobinho, não, do outro lado. Né? Ultimamente estou acordando bastante cansada. Pois acordar cansado é normal. Vou acordar bem. Tudo faz parte da mediunidade da gente. Assim, e queria completar também. Que idade começa a mediunidade? Vem desde a infância? Criancinha você já vem com ela? O teu espírito já vem com a mediunidade, né? Só que o afloramento ele pode dar em qualquer período da tua vida. O meu mesmo foi aflorar com 30 e tantos anos. Olha só. Quem vai dizer? Aconteceu, então não tem data certa para começar não. Tá bom? Dica de se alinhar melhor com energia, determinados guias, né? Alinhada. Pois é. É passividade, Bia. É passividade. É você se colocar como instrumento. Antes de começar o desenvolvimento, na própria gira, né, na reunião, se coloca para Deus, para os guias. Estou aqui, vou servir e deixa vir. Né? O guia quer sentar? Senta. Se o guia quer curvar as costas porque é do arquétipo dele, vai, né, o preto velho. E aí assim vai acontecendo. Gente, eu quero terminar a nossa live. Queria não, mas eu vou terminar agora, porque o Instagram está me botando para correr. Está aqui faltando 18 segundos. Eu quero manifestar meu desejo de felicidade para vocês, de saúde física e mental, e que o coronga passe bem longe da casa de vocês e da família de vocês, tá bom? É isso, gente. Fiquem com Deus. Paz no coração de todos. Que Jesus abençoe. Tá bom? Tchau, tchau.